Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. 1 Coríntios 4, versículo 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. O que é um despenseiro? É alguém que cuida da despensa. Você tem lá numa casa grande, muitas pessoas, você tem uma despensa, que é de onde vem o alimento para ser preparado na cozinha. Então o despenseiro é aquele que organiza a distribuição desse alimento. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado. Isso aqui é uma consciência sem problemas, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Então uma consciência sem problemas é uma consciência que deve ter o ministro, aquele que ministra a palavra de Deus. Por isso que ele vai falar aqui em 2 Coríntios 7, versículo 2, recebei-nos em vossos corações. A ninguém agravamos. A ninguém agravamos. Essa é uma coisa que ele podia ter a consciência tranquila. Não é? Ou seja, ele não enganou ninguém. Ele não desviou ninguém do caminho. A ninguém corrompemos. De ninguém buscamos o nosso proveito. Uma outra versão, eu acho que diz assim: a ninguém tratamos com injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Então esse é o perfil de um ministro que pode trabalhar com a sua consciência tranquila, por não ter agido mal ou com segundas intenções para com aqueles a quem ele ministra. E é muito importante, né? Porque a nossa consciência ela pode ser um lastro na nossa vida. Nós sermos paralisados por uma consciência ruim. Existem os dois perigos, né? Nós sermos paralisados por uma consciência ruim, e existe o perigo de nós termos a consciência cauterizada, e aí não sentirmos mais nada, não sentirmos culpa de nada, fazermos as coisas e acharmos que está sempre bem, porque já cauterizamos a consciência, criamos calo na consciência. Agora, quando ele fala aqui, não digo isto para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver, o que ele está querendo dizer aqui é que ele não está condenando eles, ele não está acusando eles de alguma coisa. Porque Paulo já os tem no coração. Ele já os tem no coração. Ele tem amor por eles. Afinal, a Assembleia de Corinto começou por intermédio do ministério de Paulo. E embora os coríntios tivessem se esquecido disso, né? Porque agora eles agiam com tanta indiferença para com Paulo, e justamente essa indiferença era por causa do desejo de querer ser alguém, né? Quando você tem algum desejo de querer ser alguém, você vai sempre querer se sobrepor àqueles que ministraram para você. Porque você vai se sentir uma pontada de inveja, e aí a inveja vai virar desprezo. Não digo isto para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Vamos ver se tem uma outra versão aqui. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa. Ou seja, ele tinha orgulho dos coríntios, né? Da obra que Deus tinha feito ali naquela cidade pagã, da Grécia,
ele podia se orgulhar disso, de perceber que ali houve uma obra de Deus acontecendo. Sinto-me, estou lendo agora na versão atualizada, sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Nesse versículo 4, por que ele está cheio de júbilo? E aqui fala cheio de consolação, não é? Transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Por que está cheio de consolação? Ele vai explicar mais adiante que era porque ele tinha encontrado Tito. Em alguns capítulos anteriores, eu acho que na carta anterior, se não me engano, nós vemos que Paulo estava tentando se encontrar com Tito na Macedônia. No capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito. Mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. E ele vai continuar falando aqui. Mas ele estava com essa angústia aqui por não encontrar Tito. E quando você pensa numa situação assim, naquela época, Paulo não tinha celular, né? Não tinha internet, ele não tinha como rapidamente saber se Tito estava bem. Então, claro que tudo podia ter acontecido. Pensando numa época em que os cristãos eram tão perseguidos, e não só perseguidos, mas eram mortos, eram vendidos como escravos, eram aprisionados. As suas mulheres, as mulheres mais jovens, eram vendidas para casas de prostituição, para se prostituírem, não é? Como escravas sexuais. Esse é o tempo do cristianismo, no princípio. A gente pensa que é sempre fácil ser cristão, mas não era uma época de muita dureza. Então ele estava bastante apreensivo por não encontrar Tito. Mas aqui ele fala, no versículo 5 agora, por isso que ele transborda de gozo nas tribulações, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Daquele versículo que eu li lá do capítulo 2. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro, mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado por vós, constando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Então, que maravilha ele trazer à memória deles que esse consolo que eles deram a Tito também acabava sendo um consolo sendo dado ao apóstolo Paulo. E aí ele vai entrar num outro assunto aqui, que para a gente entender, provavelmente ele esteja se referindo aqui no versículo 8, provavelmente aqui ele esteja se referindo a 1 Coríntios, que na verdade não é a primeira carta dele aos Coríntios, né? Porque no capítulo 5 ele escreve para os Coríntios dizendo: já antes vos escrevi que não vos associasseis, tal, porque antes deve ter uma outra carta que se perdeu ou o Espírito Santo não achou por bem ela chegar até nós nos nossos dias. Mas a primeira carta aos Coríntios, ele trata no capítulo 5 de um homem que estava numa situação de pecado muito grave, e eles tão envolvidos com o seu orgulho próprio, com a sua própria vanglória, formando partidos ali na igreja, eles não estavam percebendo que tinha um lá que deviam estar sabendo, né? Que estava praticando coisas que nem entre os gentios se praticavam, que era dormir com a própria mulher do seu pai,
com a sua madrasta. Então era um caso grave ali de adultério que não estava sendo julgado. E eles estavam vivendo como se estivesse tudo bem. No versículo 8, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, ou me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Olha que interessante essa passagem, porque ele vai falar aqui 3 vezes da tristeza segundo Deus. No versículo 9, pois fostes contristados segundo Deus, ou seja, Deus entristeceu vocês. Deus entristeceu vocês, para que vocês não sofressem dano. Versículo 10, a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. Então Deus entristeceu também para arrependimento. E versículo 11, segundo Deus fostes contristados. Mais uma vez, 3 vezes então. Tristeza vinda de Deus é remédio amargo. É que nem tomar chá de boldo. Quando você está com problema do fígado, você toma um chá de boldo. É amargo para burro, né? É boldo, tem outros também, tem outras ervas aí que são bem amargas. Aí você toma aquilo, casca de... Tem casca de quina, losma também, carqueja. Então tudo isso aí é chá amargo. Mas você toma, daqui a meia hora você já está se sentindo bem, porque ele faz bem para o fígado. Então esse chá amargo é o que Deus provê para os seus. É a tristeza que Deus produz no coração. Muitas vezes uma tristeza que o perigo é, nessa hora, você pôr a culpa em alguém. Esse é o problema. Você, de repente, culpar alguém por essa tristeza. Usar desse momento de tristeza, você, mas porque os irmãos fizeram isso comigo? Não. Você tem que entender que veio de Deus isso. Se você está contristado, veio de Deus essa tristeza. Suporte ela agora. Ela 3 vezes veio de Deus. Uma vez, como proteção, né, como Paulo fala aqui, da primeira vez, no versículo 9, eu vou ler na versão atualizada aqui, no versículo 9, fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus. Então, da primeira vez, contristado para arrependimento. Na segunda vez, ele complementa. A tristeza segundo Deus, no versículo 10, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo traz morte, produz morte. Então, melhor ser contristado, é melhor ser entristecido por Deus do que ser entristecido pelo mundo. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, versículo 11, que segundo Deus fostes contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita em tudo destas provas de estares inocente nesse assunto. Vamos ler agora a versão corrigida, porque muitas vezes as palavras usadas numa não são tão comuns quanto as palavras comuns como as da outra versão. No versículo 11, porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados. Que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros nesse negócio. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez, do homem que fez o agravo, daquele que estava pecando, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Deus. Então isso aqui ele vai continuar falando. Na realidade ele tá se referindo sim a 1 Coríntios como um todo, não é?
que envolveu também a bronca do julgamento daquele homem que tinha pecado. Mas ele provavelmente aqui está falando mais das outras coisas que ele repreendeu os coríntios naquela primeira carta. Essa questão mais particular do homem que pecou, ele vai tratar no capítulo 2 aqui de 2 Coríntios. Porque, aparentemente, eles deviam ter levado tão a ferro e fogo a repreensão de Paulo, que acabaram tratando de maneira imprópria esse que tinha caído em pecado. Porque ele fala assim no versículo 5 de 2 Coríntios 2, porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe, ao tal, esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, e para isso vos escrevi, também por esta prova saber que sois obedientes em tudo. Então, eles talvez tinham passado da dose da repreensão e da disciplina que estavam aplicando naquele um que pecou, e Paulo pede para eles serem mais brandos aqui, nesta segunda carta. Mas o que Paulo estava falando aqui, juntando agora tudo isso e trazendo ali para o capítulo 7 de 2 Coríntios, eu creio que realmente ele poderia estar também se referindo a esse caso do homem de 1 Coríntios 5, porque ali tinha as duas partes, né? A parte que causou dano, que era o filho pecador ali, né? E a parte que foi lesada pelo dano, que era o pai do garoto, o pai do rapaz. Afinal de contas, o filho roubou a mulher dele, né? Então era uma situação muito triste também para o pai do rapaz. Como poderia ser também a tristeza geral que deve ter gerado a primeira carta de Paulo aos Coríntios, porque na primeira carta de Paulo aos Coríntios ele lava a roupa suja daquela assembleia. Tem muitas coisas ali que ele dá bronca do começo ao fim. Então ele realmente... Os coríntios não devem ter soltado o rojão depois de receber aquela carta. Eles devem ter caído numa depressão muito grande. Puxa, gente, estamos fazendo tudo errado. Mas era uma tristeza segundo Deus, que evidentemente na segunda carta demonstra que tinha levado ao arrependimento, pelo menos de parte daquelas